Não, o problema não está no ego. Eu sei que a gente tem uma sociedade que se acostumou a botar a culpa sempre no ego. Na verdade, as pessoas falam de conceitos vagos que elas não entendem e reproduzem por aí. É claro que cada um pode dar o seu significado para as coisas. Cada um interpreta esse conceito como pode e como quer. Mas para a psicanálise, o ego não é o vilão da história. Diria que o ego é aquele que tenta ser o deixa disso. Ele entra no meio da história para apaziguar os nossos impulsos e tentar realizar parcialmente os nossos desejos. E no fundo, se a gente fosse tentar destacar alguém que muitas vezes faz o papel de vilão da nossa história, não é o ego, mas o superego. Não pense que ele é um super-herói, ele não usa capa. Na verdade, esse conceito é muito importante para a gente entender parte do que vem acontecendo na nossa sociedade de consumo, na busca por corpos ideais, a ponto de pessoas estarem indo em direção à morte para alcançar um ideal de satisfação que, em geral, é impossível. Como é que isso se manifesta no dia a dia, Bruno? Recentemente a gente teve uma influencer digital que foi fazer uma lipo e morreu, sendo que ela já era magra, né? O que parece, pelo que eu soube, e eu posso estar errado, é que ela queria aperfeiçoar o seu corpo. Isso a gente vê constantemente, pessoas que alteram seus corpos, fazem rinoplastia, fazem harmonização facial, fazem lipo, entram para academia, e por aí vai, né? Gente que quer emagrecer, gente que quer engordar, gente que se quase esconde dentro das roupas, gente que se expõe em busca de aplauso. E eu não estou aqui para dizer se isso está certo ou se está errado, porque não cabe a mim esse papel. Mas a ideia é a gente pensar no que está envolvido nesses sistemas. Isso sempre vai existir, isso sempre existiu, a busca por um ideal. Do ponto de vista freudiano, o ideal do eu é a nossa tentativa de se nivelar, de se encaixar, de fazer uma simetria com o que a gente acredita que os outros esperam da gente. E os outros aí não é aquela conversa de bar, ou a paquera, ou pai e mãe que espera que a gente seja, sei lá, honesto, casado e tenha filhos. Também é isso, mas vai em camadas mais profundas. Porque toda comunicação tem ruído. Não existe comunicação perfeita. Existe uma tentativa de melhorar continuamente a nossa comunicação. Porque a comunicação nos humanos, ela é feita do que eu digo, do que eu não digo, do que sai nas entrelinhas, do que o outro consegue perceber, escutar e principalmente interpretar, e do que ele processa disso e me manda de volta. E vamos assim nesse ciclo contínuo. Tentando resumir isso, a vida é feita de um telefone sem fio do qual a gente nunca vai ter 100% da garantia de que a mensagem foi recebida exatamente como enviada. Porque existe em cada um de nós a nossa interpretação que pode distorcer tudo. E que mesmo que a gente entenda corretamente a mensagem, pode ser que a gente reaja de um jeito que o outro não goste. Mais cedo uma paciente falava do que ela conversou com uma amiga e que ela mandou uma real assim, pá, na lata da amiga. E a amiga ficou muito chateada, muito incomodada, e elas se desentenderam e se reentenderam. E eu brinquei com a minha paciente dizendo, você realmente tinha que ter pedido desculpa por ter dito a verdade que ela não estava preparada para ouvir. Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente vai e coloca para o outro algo que não é uma verdade absoluta, mas que naquela relação, naquela dinâmica, dentro daquele contexto, revela algo que a pessoa não estava disposta a enxergar ou a ver. Revela um furo nesse ideal. Revela que talvez ela não seja a pessoa tão incrível, inteligente, engraçada, potente ou qualquer coisa do tipo que ela gostaria de ser. Se a gente volta para o caso da modelo, influencer, qual é o ponto que ela estaria satisfeita com o corpo dela? É óbvio que a gente não vai ter essa resposta, mas a gente pode perguntar para cada um de nós, aqui dentro, ou para as pessoas próximas. Qual é esse ponto de satisfação? Quando é que a gente é um bom pai ou uma boa mãe? Quando é que a gente é um bom filho, um bom namorado, um bom marido, um bom profissional? Qual é o ponto
que a gente fala, enfim cheguei. Quase que na maioria das vezes a gente vai observar que esse ponto não existe, que a gente está numa construção contínua e numa reconstrução. Porque no mesmo dia que a gente pode mandar super bem por um lado, a gente pode mandar super mal por outro. Aquilo que a gente pode ser assertivo de manhã, a gente pode chegar super estressado à noite e esculhambar tudo. Esses ruídos, essas falhas, elas são constantes nos seres humanos. Os únicos animais que provavelmente não vão ter esse tipo de problema são aqueles que não falam. Ironia, né? Mas dificilmente você vai ver uma greve de abelhas operárias ou um tipo de passeata feminista de crocodilas. Não existe isso no reino animal porque seus papéis são definidos por instinto e não por cultura, não por desejo, não por ambições, não pela tentativa de ser aprovado, adorado, admirado por um outro. E nesse sentido, nós humanos acabamos desenvolvendo algo que eu achei ótimo, que o Rogério Quintela escreveu no seu livro O Super Eu Canibal. O que isso quer dizer? De alguma forma a gente está sendo devorado por esse ideal, que não está encontrando forças no ego para frear isso, forças de contrapeso para não ceder à tentação de se fazer em sacrifício por esse ideal. Porque no fundo, o super-eu nos leva ao ápice, ao máximo, ao gozo. E o único gozo definitivo é a morte. Não à toa a gente vê pessoas se colocando cada vez mais em riscos, bebendo sem limites, usando drogas, tendo impulsos contra a própria vida, de se cortar, de se flagelar, porque de alguma forma esse modelo de sociedade que a gente inventou, ele está fazendo a gente se autoconsumir. A gente está se devorando vivo em prol de um ideal impossível. E quanto mais a gente fala, engole o ego, se oprime o ego, a gente está reforçando um ideal que é seja assim ou seja assado, alcance a paz interior, seja zen, seja líder, seja foda, seja... Quando que a gente pode não ser? Quando que a gente pode simplesmente relaxar e viver o que está sentindo naquele momento, sem essa competição, expectativa de ser algo para alguém? Quando que a gente é para a gente? No fundo, eu tenho falado já há algum tempo que o problema da sociedade é que está faltando egoísmo. Como assim, Bruno? O problema não é exatamente esse, o excesso de egoísmo? Não necessariamente. Aí depende de como a gente interpreta egoísmo. Se as pessoas investissem mais no seu ego, em quem elas são ou quem elas querem ser, mas fugindo ou renegociando melhor desses monte de estímulo para ser, ter, fazer, estudar, casar, ter filho, e viver igual um cavalo de corrida tentando ganhar de todo mundo, e no final qual é o prêmio? Se a gente conseguisse parar um pouco com isso, talvez a gente conseguisse valorizar mais a nossa experiência de estar vivo e cada intervalo de desejo que a gente tem. E é importante não confundir eu sinto vontade de com eu deveria sentir vontade de. A maioria das pessoas, quando você pergunta como elas se sentem, elas respondem como elas deveriam estar se comportando e não como elas realmente estão. A pessoa que está com inveja diz, não, eu deveria entender melhor e torcer pela felicidade do meu coleguinha. Isso a gente sabe, mas eu quero lidar com quem você é. Como é que você está se sentindo? A pessoa que está brava, está com raiva, está com ódio de alguém, não vai usar a palavra ódio porque é muito feia. Ela vai dizer que está chateada e que não entendeu bem. E assim a gente vai photoshopando nossas emoções, a nossa existência. Para quê? Para quem? Quem ganha com isso? Me diz o que você acha, escreve aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.